Então, vamos lá. Em relação ao tratamento farmacológico, geralmente, né, você tem a fluocortisona, que é um mineral corticoide. Existe a midodrina, não existe no mercado nacional, só existe para importar. Ela foi colocada, inclusive, em xeque. Alguns serviços lá fora estão abandonando o uso da midodrina, que é um alfa-adrenérgico, né? Então, ele teria um efeito de vasoconstricção periférica, tá? Alguns estudos que mostraram em pacientes com desautonomia, aumento de risco cardiovascular com a midodrina. Os inibidores de recaptação da serotonina, que são os antidepressivos, tipo paroxetina, e como eu comentei, né, as drogas com eficácia discutível, que seriam os beta-bloqueadores. Então, são drogas que a gente vai escolher de acordo com a situação, né, o tipo de síncope. Eu, particularmente, quando vejo um paciente com muita taquicardia precedendo a síncope, em que o mecanismo da taquicardia provavelmente é o gatilho, eu tenho tido uma resposta muito boa com beta-bloqueador. O grande problema é que os estudos randomizados com beta-bloqueador não foram efetivos, mas nenhum estudo desse ele procurou usar beta-bloqueador somente nesses pacientes que eu comentei. Outras abordagens, o marca-passo, tá? Você basicamente vai usar na hipersensibilidade dos carotídeos quando o paciente tem síncopes graves, traumáticas e que muitas vezes essas síncopes são por assistolia, tá? De maneira geral, você não tem indicação na vasovagal. Uma situação assim, muitas vezes aventada, é quando o paciente é refratário e persiste bastante sintomático, mesmo com abordagem farmacológica, e, obviamente, quando essa síncope vasovagal, ela é do tipo cardioinibitória. Então, não adianta botar marca-passo, se o paciente tem uma síncope por vasodilatação. Outra condição que a gente pode pensar em marca-passo é quando é paciente idoso, que tem síncope com pausa prolongada. Então, você pode pensar que, além da vasovagal, esse paciente pode ter uma doença do nó sinusal. E aí, essa doença do nó sinusal, ou um bloqueio AV, associada à vasovagal, o paciente vai precisar do marca-passo. Existe também uma outra maneira invasiva de você tratar a vasovagal, que seria com a ablação parasimpática. O problema é que são poucos estudos e o que tem demonstrado é que ele melhora realmente também o componente cardioinibitório, mas não é colocado em nenhuma diretriz como indicação desses pacientes, não. Só algumas experiências e alguns serviços em particular. Então, aqui a mesma coisa, a primeira escolha acaba sendo a fluocortisona. Quando o paciente tem síncope e tem, por exemplo, alguma doença depressiva associada, eu prefiro já começar com o inibidor da recaptação da serotonina, tá? Se o paciente tiver recorrência ou intolerância, obviamente, você vai tentar trocar o agente. Se o paciente passou um ano assintomático, você pode pensar em suspender. Tinha diretriz que orientava você repetir o TILT sem droga, e aí, se o TILT ficar negativo, você poder realmente deixar esse paciente sem nenhuma medicação, mas isso é muito controverso quando o paciente tem síncope maligna, é idoso com síncope maligna ou síncope traumática. Saindo da vasovagal, vamos falar um pouquinho da hipotensão ortostática e da disautonomia. Então, a hipotensão ortostática, diferente da vasovagal, que é um mecanismo reflexo, ela acontece
não por mecanismo reflexo. Você tem uma queda súbita da pressão arterial assim que o paciente se coloca na posição em pé. Pablo está perguntando aqui o que é que a gente considera síncope recorrente. Na verdade, Pablo, qualquer síncope que o paciente tenha um novo evento, ela é considerada recorrente. Agora, o que muitas vezes você faz com a terapia é diminuir os episódios sincopais e deixar o paciente ter uma melhor qualidade de vida. Então, o livro ele não coloca o que seria exatamente essa síncope recorrente. Tratando os pacientes no dia a dia, é que a gente vê que o paciente fica muito bem com aquele tratamento que você começou e você não fica motivado a trocar, mesmo ele eventualmente tendo um quadro sincopal ali, perdido, alguma coisa ou outra, mas ele se sente tão bem que você acha melhor não trocar. Mesma coisa que os pacientes que se enquadram na indicação de beta-bloqueador, mesmo sendo controverso, eles podem melhorar muito de queixa de palpitação. Então, esses pacientes muitas vezes têm uma síndrome chamada síndrome da taquicardia postural ortostática. E aí esses pacientes eles ficam muito incomodados durante o dia, mesmo sem ter síncope. E quando você começa o beta-bloqueador, a qualidade de vida deles ela melhora bastante, tá? Mesmo que eventualmente ele tenha uma síncope ou outra. Então, tem também isso, tá? Então, continuando aqui. Então, a síncope desautonômica, ela muitas vezes leva à hipotensão ortostática, tá? E o mecanismo que também pode levar à hipotensão ortostática é os pacientes que estão em vasodilatação, seja iatrogênica por alguma droga antihipertensiva, alguns antidepressivos que levam à vasodilatação, tá? E outros fatores como calor intenso e situações mais raras aqui que estão listadas. A hipotensão ortostática pode acontecer também por hipovolemia, seja absoluta, um paciente desidratado, sangrando, com insuficiência adrenal, seja por uma hipovolemia relativa, quando o paciente tem uma retenção para terceiro espaço, tá? Varizes, edema e a própria gravidez. No caso da desautonomia, não acontece nem vasodilatação, nem hipovolemia. O que acontece é que o paciente não é capaz de responder com vasoconstricção e taquicardia quando se coloca em pé. Então, aquele mecanismo fisiológico de ativação do sistema nervoso autônomo para manter a pressão arterial quando o paciente está em pé, ele é perdido. Seja pela via aferente, seja pela via eferente, seja por mecanismo misto ou central, no caso de mecanismos medulares. Tá? Então, um paciente, por exemplo, que tem uma mielite transversa, uma siringomielia, doença neoplásica na medula, pelo acometimento do centro medular, ele não vai conseguir nem processar a informação aferente, nem mandar por via eferente. No paciente com a neuropatia diabética, ele pode fazer uma síncope desautonômica pela via eferente, tá? A via aferente pode ser síndrome de Guillain-Barré, tabes dorsales e causas mais raras. E as síncopes desautonômicas que não são periféricas, que a gente chama como centrais, elas podem ser por falência autonômica pura, tá? Ela pode ser por atrofia sistêmica múltipla e por outras causas que também são relativamente frequentes como causa de síncope, mas geralmente você tem quadros neurológicos aí bem exuberantes, mas esses pacientes, obviamente, eles vão ter desautonomia e vão ter a síncope com hipotensão ortostática. A síncope neurológica, ela pode acontecer por uma descarga vagal, né, secundária a uma epilepsia de lobo temporal, uma hidrocefalia, até uma hipertensão intracraniana. Pacientes com enxaqueca podem ter essa descarga vagal. E aqui eu tenho associação com vasoconstricção cerebral, que pode explicar durante uma enxaqueca forte, um episódio sincopal.
E você tem a síncope neurológica por hipofluxo central, que acontece nas isquemias transitórias, geralmente mais vértebro basilar do que carotídea, e na chamada síndrome do roubo da subclave. É importante a gente entender que a neurológica ela é completamente diferente da epilepsia com ausência. Então, esse diagnóstico diferencial ele é importante, porque apesar de ser um distúrbio neurológico, aqui não existe uma queda do fluxo sanguíneo cerebral, tá? O que existe é um mecanismo de disritmia cerebral levando a uma convulsão ou um equivalente convulsivo no caso de uma ausência. A síncope psiquiátrica, essa aqui é um desafio, né? Porque esses pacientes psiquiátricos eles podem hiperventilar e aumentando a concentração de CO2 central pela redução do CO2 periférico, que é um mecanismo paradoxal que acontece durante a hiperventilação. Você tem vasoconstricção cerebral, então a hiperventilação ela pode levar a uma redução do fluxo sanguíneo cerebral, mas esses pacientes podem fazer reflexo córtico-vagal, então uma reação histriônica, histérica, levando a uma ativação vagal, e você vai ter também, né, o que seria mais observado nas síncopes psiquiátricas, que seriam os distúrbios conversivos, os factícios e as associações. Interessante que, para complicar nossa vida, 35% dos pacientes com síncope têm alguma desordem psiquiátrica que não necessariamente vai estar associada, vai estar implicada na síncope, tá? Então, esses pacientes, eles podem, para atrapalhar nosso diagnóstico, ter um transtorno de ansiedade generalizada, doença do pânico, ou até dependência de álcool. E o desafio diagnóstico aqui ele é muito, muito grande. É tanto que alguns consideram na síncope psiquiátrica, pelo menos, mesmo no quadro sendo clássico, né, de um distúrbio conversivo, mas pelo menos pedir um tilt teste para você identificar se que não existe uma vasovagal associada. Para diagnosticar a hiperventilação, né, você pode pedir para o paciente hiperventilar, tem um valor preditivo positivo relativamente baixo, mas não desprezível, né, de 59%. E outras características, né, desses pacientes, eles têm sintomas somáticos associados, né, parestesias, aquelas situação bem clássica de distúrbio conversivo. E outra coisa que geralmente eles não têm injúria. Então, esses pacientes eles conseguem cair ao chão sem se ferir, sem se machucar, e isso pode ligar o alerta para uma síncope do tipo psiquiátrico. Então, aqui está um fluxograma bem básico, né, de como avaliar a síncope. Tá? Então, avaliar na história clínica o início, o término, desencadeante, pródromos, a duração, se tem ou não tem sintomas associados, como o paciente fica após a síncope, a recorrência, se está usando droga, tá? Que possa levar à hipotensão ou a um QT longo, por exemplo, né? O exame físico, a gente vai auscultar atrás de sinais de síncope por cardiopatia obstrutiva, vai fazer a pesquisa de hipotensão ortostática, tá? Muitas vezes deixando o paciente 1, 3 até 5 minutos em pé para medir a pressão arterial e identificar a hipotensão ortostática, pode ser tardia, né, em algumas desautonomias. E o eletro, que vai mostrar sinais tanto associados diretamente à síncope, como arritmias, como indiretamente, como alterações isquêmicas, sobrecargas, etc. Se sabe que 50% das síncopes você já consegue elucidar só com esse trio aqui, tá? Que seria as síncopes esclarecidas. Quando você suspeita, a gente teria uma síncope suspeita. E quando você não consegue ligar nada a nada, a gente diz que o paciente tem uma síncope sem causa aparente. Os exames complementares, eles vão seguir a linha de acordo com o que eu suspeitar ou diagnosticar para confirmar. O ecocardiograma, ele pode mostrar alterações obstrutivas e disfunção ventricular
inclusive não suspeitadas em até 10% dos pacientes. O Holter monitorando a atividade elétrica do coração em 24, 48 horas, dependendo do protocolo. Ele vai mostrar sintomas associados à arritmia em 4% dos pacientes, sintomas sem arritmia em 17%, mas na grande maioria, 79%, ele não vai mostrar nem sintoma, nem arritmia. Lembrar que o resultado mais esperado, entre aspas, para elucidar o diagnóstico, é quando o paciente tem sintoma e tem arritmia, que é a minoria dos casos. O teste ergométrico na síncope, ele deve ser feito quando você suspeita de coronariopatia, em particular, quando o paciente tem síncope associada a esforço, tá? Apesar de que esses pacientes devem sempre fazer um eco antes, porque você pode ter, por exemplo, uma estenose aórtica que dá síncope de esforço e desencadear no teste ergométrico algum evento fatal. Então, você tem paciente com história de síncope de esforço, faz o ecocardiograma, descarta uma doença grave e aí tem uma segurança para indicar o teste ergométrico para esses pacientes. Os pacientes que têm arritmia no eletro, você vai poder estratificar essa arritmia no teste de esforço. É outra situação também que você poderia indicar. E o tilt, como eu disse, quando você suspeita de vasovagal ou desautonomia, algumas desautonomias com a posição ortostática por 2, 3, 5 minutos, você não consegue identificar a hipotensão, então você vai ter que deixar o paciente em pé por mais tempo, e aí o tilt poderia ser aplicado. E pacientes idosos que são típicos para terem cardiopatia, mas você já descartou cardiopatia, não tem a causa aparente, então a gente acaba indicando o tilt test. Aqui está um fluxograma bem básico, né? Quando você suspeita de uma causa neuromediada, como eu disse, já pediu o tilt test com a compressão do seio carotídeo. Quando você suspeita de doença cardíaca, seja porque o paciente tem arritmia ou cardiopatia estrutural, fazer investigação cardiológica completa, com eco, Holter, se necessário, teste ergométrico. Se for inconclusivo, você pode ter indicação de, por exemplo, fazer um estudo eletrofisiológico ou fazer um monitor de eventos, que é o Looper. Tá? Aqui são as outras causas, eu não vou entrar em detalhes. Quando o paciente tem uma síncope desconhecida, ou síncope sem causa aparente, que você já investigou, né, bem, não conseguiu identificar essa síncope, esses pacientes devem ficar com monitor de eventos por 15 dias. Eu vou mostrar no próximo slide o que é esse monitor de eventos. E aqui você vai individualizar para considerar um estudo eletrofisiológico, uma avaliação psiquiátrica, alguns casos até implante de marca-passo, quando a indicação ela é muito meio termo e você não consegue elucidar a história de síncope. E o paciente, por exemplo, tem uma pausa limítrofe lá no Holter, paciente de fator de risco para bradiarritmia, então você acaba até colocando um marca-passo. Rafael perguntando se pode fazer o loop por mais de 30 dias. Pode, Rafa, mas eu vou explicar no próximo slide por quê, tá? Estudo de perfusão cerebral e eletrocefalograma, quando você suspeita. O teste de adenosina, em alguns casos, de suspeita de bradiarritmia, apesar de que a maioria, para investigar, inclusive bradiarritmia, acaba indicando o estudo eletrofisiológico também. Fazer o tilt, se você não fez até agora, sensibilizado, e o monitor implantável, que aí eu vou mostrar para vocês o que é. O monitor de evento, gente, é um aparelho, é um Holter, tá? Em que você ativa a função Looper, que é o mesmo nome, né? Monitor de eventos ou Looper. E o que é que esse aparelho faz? Ele registra toda a atividade elétrica do coração. E quando esse registro ele acaba, ele começa a apagar o primeiro registro. Então, ele tem uma memória que a gente chama circular. Então, ele pode ser usado, desde que você troque a pilha, por quanto tempo você quiser. O único problema é que o paciente fica conectado aos fios e tem que ficar
né, o tempo todo com esse aparelho. E se ele tem uma memória circular, como é que você consegue diagnosticar a arritmia? Ele tem um botão, que é justamente o botão do monitor de eventos, em que quando o paciente tem a síncope, ou tem qualquer evento, ele pressiona esse botão. E aí, quando ele pressiona, 15 minutos antes do botão ser pressionado e 15 minutos depois do botão ser pressionado, ele é salvo numa memória permanente, que não vai ser apagada. Então, ele continua apagando aquela memória temporária, mas no pressionar do botão, ele salva o eletro numa memória permanente. Nessa hora, o paciente é orientado a voltar para o centro diagnóstico, é retirado o aparelho e você faz a leitura do evento, tá? Então, se o paciente tem uma síncope rara, uma síncope não tão rara, né? Uma síncope que aconteça uma vez por semana, você tenta fazer Holter 2, 3 vezes, não consegue flagrar o evento, você deixa o paciente com 15 dias, por até 15 dias, né, o Looper, e você consegue, inclusive com uma custo-efetividade bem razoável, diagnosticar a causa arrítmica dessa síncope. Ele, inclusive, se tiver a síncope e o Looper for normal, ele descarta a arritmia como causa. E existe o monitor de eventos implantável, tá? Que é esse aparelhozinho aqui, o Review, que parece um marca-passo, só que ele é bem menor e ele não tem nenhum fio, ele não é conectado a nada, e ele é implantado no subcutâneo do paciente, como se fosse um marca-passo. O paciente, então, fica com esse dispositivo. Quando ele tiver a síncope, ele é orientado a procurar um sistema de análise ou enviar, através de um aparelhinho que faz a leitura em casa desse dispositivo, e aí você consegue, numa síncope que aconteça raramente, então o paciente tem uma síncope a cada 3, 4 meses, que o Looper não conseguiu identificar, então você consegue, numa situação extrema dessa, dar um diagnóstico como esse, que foi de um BAVT, né? O paciente vinha aqui sinusal, tá? Bloqueou no AV, você só tem ondas Pays e o paciente teve 5. Os estudos mais clássicos mostraram que 45 a 68% dos casos você consegue estabelecer o diagnóstico, tá? O resto ficou curado, entre aspas, não teve uma recorrência de síncope, ou foi mal indicado, ou o paciente tinha distúrbio factício. Muitos pacientes tinham, inclusive, estudo eletrofisiológico negativo, e você conseguiu, em cerca de metade, diagnosticar ou bradiarritmia ou taquiarritmia. E lembre-se que síncope com TAC vai ganhar um CDI e síncope com BRAD vai ganhar um marca-passo. Então, você conseguiu, com o uso desse dispositivo, fazer o tratamento definitivo da síncope. Tá? É uma coisa realmente bem interessante, mas uma aplicação bem específica. O estudo eletrofisiológico ele vai ter situações bem particulares para indicar, então, particularmente, quando você realmente suspeita de uma arritmia que não conseguiu dar um diagnóstico preciso, tá? Tem os achados positivos, isso aqui a gente pode conversar depois, né? Não, é muito específico para vocês, mas basicamente você vai estimular esse coração para ver se ele deflagra algum ataque à arritmia, e você vai testar tanto o nó AV quanto o nó sinusal para ver se ele tem predisposição para bradiarritmia, tá? Existem algumas perspectivas de microneurografia autonômica, dosagem de catecolamina no paciente deitado e em pé, tá? Análise de variabilidade de frequência cardíaca, mas isso na prática fica realmente relegado só para estudos clínicos. E o Doppler transcraniano para avaliação de perfusão cerebral. Alguns pacientes com vaso vagal não fazem hipotensão, mas fazem vasoconstricção, e você conseguiria dar esse diagnóstico no tilt pelo Doppler transcraniano, mas também pesquisa. Quando é que você vai hospitalizar o paciente com síncope? Então, chegou na emergência, o paciente teve uma síncope, é um paciente jovem, com vasovagal clássica, você examinou,
não tem nenhum critério desses aqui, você vai poder dar alta a esse paciente. Mas, você suspeita de uma arritmia maligna, seja porque ele tem alteração de eletro, tá? Ele tem um distúrbio eletrolítico que pode dar arritmia maligna, ele usa algum antiarrítmico que pode levar para a arritmia, então você vai ter que hospitalizar. Paciente com sinal clínico de insuficiência cardíaca descompensada. Paciente idoso que tem síncope maligna ou traumática. Hipotensão postural severa. Mesmo sendo uma condição benigna em termos de risco de morte súbita, esse paciente ele tem alto risco para queda, para fratura. Então, muitas vezes você vai ter que internar, hidratar, melhorar a hipotensão, esperar que o vasodilatador seja metabolizado para você ter segurança para liberar esse paciente para casa. Paciente com suspeita de doença coronariana, seja porque teve uma pré-cardialgia, alterou o eletro, a síncope foi de esforço, tocou troponina, então esse paciente também tem que ser hospitalizado. O eletro com uma nova alteração, bloqueio de ramo, tá? Mesma coisa. O paciente teve ou tem achado neurológico, está confuso, também internar. E uma suspeita de cardiopatia obstrutiva, que aqui o exemplo principal seria uma síncope que chega na emergência e o paciente tem um sopro de estenose aórtica, vai ter que ficar hospitalizado também. Da década de 80 para a década de 90, o grande boom, né, que aconteceu na avaliação da síncope foi o advento do tilt test. 2/3 dos pacientes que tinham síncope de causa desconhecida, você pôde comprovar que, na verdade, era neuromediada, tá? E o tilt realmente foi o que trouxe maior diferencial nesses pacientes. Ele mede a susceptibilidade do indivíduo de ter uma síncope por reflexo vasovagal, tá? Mas também avalia desautonomia, né? E é um exame que realmente, né, tem um papel bem interessante nesses pacientes. Aqui um pouquinho da história, que pelo adiantado da hora eu não vou comentar, tá? O protocolo atual, que é o protocolo de Westminster, é um protocolo que você faz sem sensibilização. Existem hoje os protocolos sensibilizados, não usa mais o protocolo com isoproterenol, a gente usa o protocolo italiano, que é sensibilizado com nitrato sublingual. E, basicamente, o paciente, após um jejum, ele fica 15 minutos a 0 grau, é monitorizado, a sala tem que ter todo o material de urgência, e, após esse tempo, você tem 40 minutos a 70 graus, nessa posição aqui, tá? Não é feito nenhum movimento brusco, esse paciente é inclinado lentamente, mas ele tem que ficar sem mexer os membros inferiores, monitorizado por 40 minutos. Eita, o vídeo não está passando. Mas, basicamente, se o paciente tiver sintoma, começar a apresentar sintomas pré-sincopais, e você evidenciar hipotensão e ou bradicardia, você já considera o tilt positivo e, obviamente, vai interromper antes dos 40 minutos. Essas são as respostas. Então, em azul, a pressão, em preto, a frequência. Então, a partir desse ponto aqui, inclinou. Você vê que a pressão cai um pouquinho, tá? A frequência sobe também um pouco, é uma resposta normal. E aqui, depois do 38º minuto, eu tenho uma queda súbita da pressão arterial sem modificação da frequência. Então, a resposta é vasovagal do tipo vasodepressora. Aqui, eu tenho uma queda súbita da frequência, abaixo de 20 de frequência. Sucedeu a queda da pressão, mas a queda da pressão aqui foi pela queda da frequência. Então, a vasovagal do tipo cardioinibitória, seja por uma bradicardia extrema ou até uma sistolia. Você pode ter um mecanismo misto, tanto cardioinibitório quanto vasodilatador. A síncope, né, a resposta do tilt por desautonomia. Veja que em azul aqui a pressão ela foi caindo, ela começou aqui em torno de 140, quando o paciente inclinou, já caiu aqui para 100, ficou em 120, mas aí foi caindo para 100, 80, até que chega um ponto
a 60/30, que o paciente tem tontura, tem mal-estar, e como foi uma queda gradual, a gente classifica como síncope desautonômica. A síncope a síncope não, a resposta ela pode acontecer sem síncope, o paciente tendo só um ataque cardíaco reflexo, aquela síndrome que eu falei, a síndrome de ataque cardíaco postural ortostática, ou SPOT, tá? A hipotensão ortostática, na verdade, nem precisa de tilt para você diagnosticar. No consultório mesmo, você medindo a pressão arterial, você vê que ela cai subitamente com a inclinação e só melhora depois que o paciente inclina de novo. Associação, então esse paciente tem uma desautonomia e no final faz uma vasovagal. E esse aqui é a síncope psiquiátrica. O paciente tem sintomas pré-sincopais, ou até síncope mesmo, entre aspas, mas eu não tenho alteração nem na frequência, nem na pressão arterial. As complicações é você reproduzir os sintomas, então o paciente ele ter a síncope, que é o objetivo, inclusive, né, do exame, mas isso pode significar ele ter uma sistolia, né, de duração maior, ele ter uma hipotensão prolongada, então isso acaba sendo uma complicação, mas só 3 a cada 1.000 pacientes é que você vai ter uma complicação com necessidade de intervenção. 1 a cada 1.000 uma parada cardíaca, tá? E se você usar o sensibilizante, no caso o nitrato, o paciente pode ter hipotensão prolongada e sentir a cefaleia, que é o efeito colateral. Quando é que você vai indicar o tilt? Só revisando, né, que eu já falei, quando o paciente tem uma suspeita ou não tem cardiopatia e você não tem uma suspeita pela alta prevalência da vasovagal, tá? Síncope inexplicada, em que você já excluiu uma causa cardiológica, tá? Mesmo no paciente cardiopata. Quando você quer avaliar a influência do sistema nervoso autônomo em bradiarritmia sintomática, então, o paciente tem uma bradiarritmia, tem sintoma, mas você não sabe se esse sintoma pode ter alguma influência autonômica. Então, o tilt pode ajudar aí. Diagnóstico diferencial de síncope convulsígena e epilepsia. Então, principalmente criança, tem história de convulsão até tônica, e aí você consegue, tônico-clônica, e aí você consegue provar, né, que, na verdade, o que aconteceu foi uma sistolia, uma hipotensão importante. E com a queda do fluxo sanguíneo cerebral, esses pacientes podem fazer movimentos tônico-clônicos. Então, seria uma síncope convulsígena, não existe epilepsia. E é muito frequente em neuropediatria crianças usando remédio para epilepsia, quando na verdade elas têm uma vasovagal. Pré-síncope, tontura e queda recorrente em idoso, não explicado, e avaliação de função autonômica. Tá? Outras situações aqui que são bem menos frequentes, né? A gente não faz mais em controle terapêutico. A síndrome de fadiga crônica, você pode identificar o SPOT em muitos pacientes com fadiga crônica, mas são situações realmente bem mais raras de indicar. Quando é contraindicado? Como eu posso ter uma hipotensão grave se o paciente tiver uma doença obstrutiva cerebrovascular ou coronariana grave, eu vou evitar, né? A própria gravidez é uma contraindicação também, e uma cardiopatia obstrutiva, de maneira geral, também. A sensibilidade ela fica em torno de 70%, e uma especificidade sem nitrato de até 92%. O problema é que não existe padrão ouro, até mesmo porque 30% das síncopes nunca recorre, e aí o tilt acaba sendo negativo, mas o paciente nunca vai recorrer, tá? Vai ter mais baixa sensibilidade na síncope situacional, né, sem ser a síncope clássica. Se o paciente estiver usando uma droga, né, para tratar a síncope, se aconteceu muito distante a crise, tá, muito tempo depois, e aquela teoria da cadeia de eventos, quando eu dei o exemplo do paciente que tomou álcool, ficou em pé rapidamente quando se levantou, a bexiga cheia, foi urinar, ele teve 4 deflagrantes aí que você não vai conseguir reproduzir no tilt. O tilt sensibilizado, geralmente a gente usa o dinitrato de isosorbida sublingual, tá? 1,25 miligramas, aumenta a sensibilidade acima de 85%.
Não reduz, mas não reduz de maneira significativa, mas reduz um pouco a especificidade, já que o paciente pode ter uma sensibilidade exagerada ao nitrato e fazer hipotensão pelo isordil. A gente tem visto muito o protocolo combinado. O paciente faz 20 minutos do convencional, depois 20 minutos do protocolo com nitrato. É mais prático, porque você não precisa marcar outro dia para ele fazer. E, geralmente, no final do tilt, acima de 45 anos de idade, a gente faz a compressão do seio carotídeo, que comprovadamente aumenta a sensibilidade para o diagnóstico aqui. Aqui eram alguns vídeos de síncope. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem tirar alguma dúvida. E aí, gente?